Muito bem, sim, agora como nós havíamos combinado com vocês, nós já estamos aqui com o prefeito e por telefone, a exemplo já da semana passada, porque o importante é de nós também seguirmos as orientações. Deixa eu diminuir aqui o retorno do prefeito, senão vai dar microfonia. Prefeito, está ouvindo bem? Bom dia, prefeito. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Comunidade FM, estou ouvindo bem, sim. Muito bem. Prefeito, como nós sempre temos essa preocupação de trazer as informações, e eu tomei a liberdade, quando o senhor confirmou que estaria participando por telefone, de partilhar no grupo dos locutores e alguns amigos, voluntários, colaboradores, para nos abastecer com informações e perguntas também. Porque nem sempre, porque como nós estamos muito próximo e assim que saem as informações, nós já postamos também no site do Jornal do Porto, assim como sai na página da própria Prefeitura Municipal, então a gente está muito por dentro das informações e às vezes algumas perguntas fogem, né, do interesse da população. Então eu tomei a liberdade, prefeito, e eu recebi algumas perguntas, tanto aqui de colaboradores como algumas também de ouvintes. E eu acho que o senhor vai conseguir ouvir a pergunta que veio em áudio do WhatsApp. Caso o senhor não ouça, eu repito a pergunta para o senhor. Tá bom, estou à disposição. Então vamos lá, o primeiro aqui que está fazendo a pergunta é o nosso colaborador e apresentador dos programas de terça-feira, o Osni Martins, prefeito. Vamos ouvir aqui o áudio dele. Nesta segunda-feira, um decreto na cidade de Conchal reabriu o comércio e, logicamente, com algumas orientações de medidas de prevenção. Existe a possibilidade, mesmo com a prorrogação do governo do estado de São Paulo da referida quarentena, existe a possibilidade também de um decreto aqui na cidade de Porto Ferreira reabrindo o comércio em geral com essas ressalvas? Ou o senhor vai continuar seguindo aí as orientações do governo do estado? Muito obrigado. Escutou, prefeito? Ouvi sim. A questão é a seguinte: Conchal tomou essa medida na semana passada e ainda não foi questionada, mas Americana, Nova Odessa e Socorro, cito essas três cidades, porque essas três cidades foram motivo de matéria até pela Globo, foram cidades que fizeram a medida de abertura novamente do comércio e tiveram questionamentos judiciais e depois tiveram que voltar atrás. Um dia do comércio aberto, no dia seguinte, por força de uma determinação de cumprimento do decreto estadual, tiveram que voltar atrás. Eu sei que essas práticas têm sido recorrentes no estado, de outros municípios fazendo aí esse desejo de abrir o comércio local, mas nós temos que esperar, no mínimo, uma pacificação por parte do Tribunal de Justiça do entendimento se o poder é o poder do prefeito de administrar a localidade ou se tem que ter um cumprimento do decreto estadual. Na sexta-feira eu já alterei o nosso decreto no sentido de seguir o governo do estado na perspectiva de que o governador fizesse uma eventual abertura, um afrouxamento das medidas hoje, 12:30, o governador vai dar uma entrevista coletiva anunciando novas medidas. A especulação é de que se mantenha a quarentena por mais 15 dias, mas com medidas de afrouxamento. Então nós vamos aguardar nesse momento, e aí sim, se o governador manter a restrição total sem medidas de afrouxamento, talvez pensar em um decreto municipal nesse sentido, discutido com o nosso comitê. Mas lembrando da eventualidade do decreto municipal ser questionado, até mesmo por Ministério Público, e aí o município ter que voltar atrás e seguir o decreto do Estado. Mais interessante, na altura que nós estamos da situação da pandemia, seria a coesão, né? Que todos os municípios e o governo do estado trabalhassem juntos com uma medida só. Então eu trabalho ainda na perspectiva minha torcida é que o governador mantenha as medidas de segurança, da restrição, mas afrouxasse para que as pessoas possam voltar a trabalhar. Muito bem, prefeito, chegou uma pergunta agora pelo WhatsApp, é do Paulo Fávaro, essa está no WhatsApp mesmo, essa outra eu consegui converter e jogar no sistema. Vamos ver se o senhor consegue acompanhar e ouvir a pergunta do Paulo, prefeito. Bom dia, Paulo Carvalho, bom dia aos ouvintes da Comunidade FM e um bom dia especial ao nosso prefeito, Rômulo. Quem está falando é Paulo Fávaro, e eu
como delegado do Conselho Regional de Ótica e Optometria no Estado de São Paulo, e também como proprietário de ótica, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso prefeito. Antes da pergunta, vale os nossos cumprimentos pelo trabalho bem feito que está sendo feito aqui na nossa cidade, um trabalho de prevenção muito bem elaborado, muito bem organizado e com o apoio total, né, da nossa secretária de saúde, a Vera Bissoli, que dispensa qualquer tipo de comentário pelo conhecimento técnico que ela tem, principalmente do SUS. Bom, a minha pergunta é o seguinte, o decreto estadual termina amanhã, dia 7, e nesse decreto ele não consta assim de uma maneira clara a abertura das óticas. Porém, nós temos aí uma portaria no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que lista o que é essencial, e as óticas fazem parte dessa listagem. Baseado nisso, tem vários municípios que estão dentro da filosofia de prevenção, de tomar os cuidados, do atendimento a apenas uma pessoa, de estarmos a 2 metros de cada um, todos devidamente protegidos, liberando as óticas também a estarem parcialmente abertas. Gostaria de saber o parecer do nosso prefeito, e sem entrar na área técnica, a gente deve lembrar que um míope de 1 grau, né, uma dioptria, ele enxerga embaçado a partir de 1 metro. Então eu já tive vários casos de pessoas me ligando aqui que estão esperando o óculos para ficar pronto, um óculos quebrado, e a gente está aí com as mãos amarradas para poder atender. Um grande abraço e obrigado. Prefeito, entendeu? Sim, perfeito. Primeiro, agradecer as palavras do Paulo aí. Paulo é um amigo muito querido, assim como o Osni, que falou antes. Paulo foi provedor do Hospital Dona Balbina e durante o período aí que atuou à frente do hospital, eu tenho aqui que agradecer a dedicação dele, o excelente trabalho, e a gente sabe também dessa responsabilidade dele diante do conselho de classe, ele que é professor na área de optometria, né? Então agradeço as palavras. Essa situação foi destacada hoje pela manhã já sobre a questão das óticas. Eu já encaminhei até alguma legislação que foi me encaminhada por um dos proprietários das óticas do município de Jundiaí para a Procuradoria, e depois do pronunciamento do governador, caso o governador não abarque essa atividade, nós vamos fazer uma videoconferência do comitê para deliberar o que vamos fazer depois da decisão do governador, e muito provavelmente nós também vamos acatar essa possibilidade da abertura das óticas com restrições de público, lógico. Tudo bem. Tenho aqui a pergunta do professor Alexandre agora, prefeito. Vamos ouvir. Ô Paulinho, teria assim uma pergunta para fazer aí para o Rômulo, sim. A pergunta seria o seguinte: bom dia à comunidade FM, ao prefeito, sobre, por exemplo, os recursos destinados às verbas impositivas dos vereadores para algumas atividades, para algumas obras que seriam inauguradas nesse primeiro semestre, no segundo semestre, se o prefeito poderia estar usando esse recurso em comum acordo com a Câmara para fortalecer a saúde da cidade, né? Porque eu acho que nesse exato momento precisa de condições de trabalho aí para o pessoal que trabalha na enfermagem, os médicos, os técnicos, né? Eu não sei se isso seria possível. Seria uma pergunta boa para fazer para ele. Mais recursos para a saúde, porque, por exemplo, eu estou aqui no Cristo, o postinho ele não está atendendo, né? A gente vai, a pessoa nos recebe na porta e remete ao médico para a gente pegar uma receita. Então, o que poderia ser feito, né? Se tivesse mais recursos disponíveis, né? Para poder a gente ter uma saúde nesse momento de crise, principalmente, né? Porque não só vai ter a Covid-19, vai ter outras doenças também, né? Um abraço, Paulinho, um abraço aí a todo mundo da comunidade FM. Obrigado, Paulinho. Prefeito. Agradecer também a participação do professor Alexandre e dizer o seguinte: a questão das emendas impositivas dos vereadores é regulamentada pela lei orgânica do município e pela própria Constituição Federal, assim como são as emendas do Congresso Nacional. E elas têm um requisito de que, uma vez votada na Câmara, elas só podem ser modificadas mediante um impeditivo técnico da sua realização. Por exemplo, o vereador Elcio Arruda apontou uma emenda lá de R$25 mil para fazer a cobertura
da quadra esportiva lá, do espaço esportivo Osélia Malamã, que é lá no Jardim Sérgio Dornelles de Carvalho. É uma obra que fica mais de 200 mil e não 25 mil reais. Então, um impeditivo técnico que foi apontado. Os vereadores da base evangélica destinaram 80 mil reais para fazer um evento gospel. E nós já estávamos discutindo que seria muito dinheiro para uma medida dessa. Então nós apontamos que no máximo seria usado aí 40 mil. Os vereadores destinaram os outros 40 mil, apontaram a destinação dos outros 40 mil, porque daí volta para a Câmara e são os próprios vereadores quem apontam, os autores da matéria, para aquisição de alimentos e auxílio social na Secretaria de Desenvolvimento Social, que também é uma medida muito importante. Mas a execução de todas as emendas impositivas depende especificamente da concretização da receita, que é o maior desafio hoje. Nós sabemos que não é só o âmbito privado que vai passar apertado, a prefeitura também. A arrecadação do município está despencando. E aí a preocupação do professor Alexandre, que é séria e legítima, e é de todos nós, em manter a saúde funcionando. O professor Alexandre falou da USF Augusto Pironde do Cristo Redentor. Qual é o problema lá? O que está acontecendo? Que ele falou dessa dificuldade do atendimento médico. Nós estamos tendo muitas baixas na saúde por conta da questão do coronavírus. Por exemplo, médicos que são público de risco, são 8 nossos, que foram afastados, porque tem mais de 60 anos ou porque tem as patologias. Nós tivemos enfermeiros afastados, técnicos em enfermagem. E além desses que foram afastados porque estão no grupo de risco, nós também tivemos outros 14 profissionais da Rede SUS que foram afastados e estão aguardando o exame de sintoma de coronavírus. Então, nós estamos tendo muita dificuldade de manter o serviço funcionando, né, nem nesse primeiro momento ainda por falta de recurso, mas por falta dos profissionais, porque eles estão se afastando na questão de saúde, na suspeita do coronavírus. Teve aquela questão que eu fui até mesmo a Brasília no começo do mês passado, resolver e deu certo, mas os médicos não se apresentaram, que nós tivemos a baixa de 6 profissionais mais médicos e o governo federal não ia repor. Daí eu fui em Brasília, fiz a reunião no Ministério da Saúde, expus a situação e eles nos devolveram 4 mais médicos, mas esses médicos ainda não chegaram. Também, paralelamente, a dona Vera Visoli está fazendo a contratação emergencial, né, por conta do decreto de calamidade, do decreto de emergência em saúde pública, de mais profissionais médicos para fazer esse atendimento. Então, sem concurso público. É uma excepcionalidade que a lei nos prevê e nós estamos usando para poder atender a população. Mas esse é o maior desafio. O dinheiro é importante, sim, mas nesse momento a nossa maior dificuldade é a quantidade de profissionais disponíveis. Ok, prefeito. Tem mais uma pergunta aqui, agora a pergunta da Angélica Jimenez para o senhor prefeito. Vamos ouvir a pergunta. Eu teria, teoricamente, que fazer um intervalo para os apoiadores culturais, mas em relação de estarmos fazendo por telefone, eu acho que é mais prudente nós continuar a conversa e eu deixo mais tarde aqui os nossos apoiadores, inclusive em respeito aos nossos ouvintes. A pergunta agora é da Angélica, prefeito. Olá, bom dia, Paulinho. Bom dia, prefeito. É André, viu? Aqui é André Bellini. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito a respeito se a prefeitura, as secretarias, tem algum projeto sobre pós-vírus para reerguer a cidade com os profissionais liberais, com esse pessoal aí que está sem renda nesses últimos tempos, ou simplesmente vai ficar a cargo do governo estadual e federal essa manobra econômica. Obrigado, um abraço a todos. Prefeito, eu falei Angélica, mas é o André Bellini. Angélica é a próxima. Depois ele vai acertar as contas com você, que você está trocando ele aí. Começa com A. Pelo menos isso, né? Mandar um abraço pro André, um amigo muito querido. E eu tenho essa preocupação, sim. A gente sabe que da competência é o governo federal, muito mais do que o próprio estadual. Quem tem competência para tratar essa política de renda, essa política de estímulo econômico, mas da nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Dou o exemplo das obras. Nós temos aí um pacote de investimentos de quase 30 milhões de reais acontecendo na cidade.
que deve acontecer num prazo de 24 meses. Então, já começou lá a creche da Vila Maria, começou os recaps, começaram outras obras, Parque do Amanhã, começaram a reforma da FEPASA, as quadras poliesportivas do Porto Belo e do Centenário. São obras que, principalmente nesse momento, são essenciais, porque o dinheiro delas é carimbado, não pode ser usado em outra área e elas já empregam mais de 100 famílias. Quando eu digo mais de 100 famílias, é porque eu estou dizendo de homens e mulheres que estão ferreirenses, que estão diretamente empregados nessas obras. Dou um exemplo, a obra da ponte, que vai acontecer a licitação agora no próximo dia 28 de abril. A obra da ponte tranquilamente vai empregar 50 pessoas. É uma obra gigante. E essas pessoas, quando elas estão empregadas e vão estar recebendo, porque o dinheiro, como eu disse, é garantido, é carimbado, elas vão gastar no mercado, elas vão gastar na quitanda, elas vão gastar no açougue, elas vão fazer esse dinheiro girar dentro da nossa cidade. Outra prática que nós vamos ter que adotar, isso aí já respondendo diretamente a pergunta do André, é o momento de pandemia, que é o trabalho de apoio à iniciativa liberal. Nós tivemos grande êxito e sucesso na questão da Feira Livre. Então, por exemplo, lá são mais de 20 famílias que antes estavam fazendo essas atividades econômicas de maneira informal, menos potencializada, e depois que nós fizemos a Feira Livre, tiveram um êxito maior, lograram aí lucros maiores. É uma questão que infelizmente não está acontecendo nesse momento, mas veio para ficar e tem sucesso, tanto nos domingos de manhã quanto nas quartas-feiras à noite. Então, nós temos que retomar isso. Paralelamente, outra questão importantíssima, que nós temos que ter todo cuidado, que eu acho que é o segmento mais forte na cidade, mas ao mesmo tempo que mais vai sofrer, que é o nosso circuito de cerâmica artística e decoração, que é a nossa vocação turística, econômica. São mais de 200 lojas. Mesmo que amanhã eles possam abrir as portas, eventualmente dependendo da decisão do governador, quem garante que os turistas vão vir comprar nesse momento de pandemia? Então nós vamos ter que ter ações para estimular o segmento novamente. Muito bem, agora sim, prefeito, a pergunta da Angélica. Inclusive ela está ouvindo, já mandou um recado para mim. Fala, nossa, como eu estou falando grosso. Vamos ouvir a pergunta da Angélica agora. Oi, bom dia, Paulinho. Bom dia, nosso prefeito Rômulo Ripa. Bom dia aos ouvintes da Comunidade FM. Meu nome é Angélica Jimenez, também sou locutora aí da Rádio Comunidade, mas hoje eu venho com posição de mãe, né? Eu tenho 2 filhas, né, no Mário Borelli Tomás, no primeiro ano e no segundo ano. E minha dúvida é o seguinte, né, sobre a escola, né? Agora já a partir do dia 7 ao dia 26 esse recesso, seria as férias, né? Eu queria saber sobre essa semana passada, né? Que esses dias que se passaram, como é que vai ficar? Se essas aulas perdidas vão ser repostas mais para frente, e como é que vai ser, né? Esse ano letivo, né? Até que dia vai ser esse ano? Se as crianças vão ter que ir para a escola aos sábados, se em dias de feriado elas vão ter que ir para a escola, porque elas perderam, né, uma boa parte, e isso eu acredito que já prejudicou o ano delas, porque eu conheço outras escolas, algumas escolas mandaram o material para a criança estudar em casa, como o SESI, que eu tenho uma mãe conhecida, que a filha estava fazendo a lição ali. Algumas escolas mandaram, e no Mário Borelli Tomás isso não aconteceu. Então, eu aqui em casa dei algumas aulas, algumas coisinhas para elas, mas não é o conteúdo, né, que tem lá do livro que eles estão fazendo, né. Gostaria de saber sobre isso, sobre as aulas, e também saber como que ficaria, porque o medo das mães, né, que eu tenho 2 grupos aqui da escola, e o medo é que as crianças, ou então, o medo total é esse, que as crianças todas acabassem repetindo de ano, por causa disso, que prejudicou, mas não é culpa de ninguém, né, nós sabemos disso. Ou então que todas passassem de ano sem saber, né, o medo é esse. Eu queria que você esclarecesse isso pra gente, viu, prefeito? Muito obrigada, um bom dia a todos.
Daqui a pouco, daqui a pouco não. O sucesso está de volta. Apoio Cultural. Opa, escapou aqui, prefeito. Não, tranquilo. Respondendo à pergunta da Angélica, e muito boa, muito bem realizada. A nossa preocupação é exatamente essa. Quem garante que se a criança esteja recebendo lá uma lição para fazer em casa, ela está tendo um aprendizado dessa etapa? Se fosse assim, a figura do professor não ia ser importante como é, né? Então a criança leva o livro uma vez por ano para casa e vai aprender tudo. A presença do professor é essencial. Nós ainda estamos muito longe de viver uma sociedade que as crianças vão aprender com poder de autodidata. Então, de maneira alguma, por isso exatamente que as aulas foram paralisadas e não vai nem haver essa cobrança de conteúdo pelo período das aulas não dadas. O importante é que as crianças tenham aprendizagem. Não é para chegar no final do ano e passar de ano só por passar. Ela falou uma questão que muito provavelmente vai acontecer, mas ainda com um período de adaptação, que é a questão da reposição das aulas aos sábados. Primeiro, o recesso escolar de julho não vai acontecer. No máximo ele vai ser uma semana de planejamento para os professores, muito provavelmente a semana do aniversário da cidade, porque o aniversário da cidade é feriado municipal e cai numa quarta-feira. Então aquela semana os professores trabalhariam o planejamento do segundo semestre, mas as aulas vão ser tocadas direto, vamos dizer assim. E até a previsão que a professora Maria Cecília, secretária de Educação, tinha me trazido na reunião de sexta-feira que eu fiz do comitê, é que nós teríamos que fazer outros 9 sábados letivos ao longo do segundo semestre. Mas agora, na semana passada, também foi editada uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que diminuiu a quantidade de dias letivos excepcionalmente esse ano, desde que não diminuíssem a quantidade de carga horária das matérias. Então, agora, nesse momento, a professora Maria Cecília está sentada com o Conselho Municipal de Educação, debatendo qual a saída. Vai aumentar 1 hora por dia para as crianças ficarem um tempo a mais na escola e aí matar esse conteúdo, ou vai ter as aulas ao sábado? O que eu posso garantir a todos é que toda a quantidade de carga horária proposta de cada matéria vai ser reposta para os alunos, porque as crianças têm que aprender, não podem perder o ano, nem serem reprovadas, nem passar de ano sem ter o conhecimento específico. Tudo bem, prefeito, obrigado aí pelo esclarecimento. Agora tem uma pergunta que não veio em áudio, eu vou fazer a pergunta para o senhor, é da dona Zilda. Ela fez o seguinte, prefeito, se tem intenção aqui em Porto Ferreira de se investir em um hospital também de campanha no ginásio de esportes para não misturar os graus de enfermidade e para não ter contaminação. É a dona Zilda que pergunta, prefeito. Não é bem para não misturar. O hospital de campanha pode ser uma necessidade, porque a quantidade de leitos disponíveis para a questão do coronavírus no nosso hospital foi feita já essa delimitação de, vamos supor, 40 quartos que o hospital tem, 20 vão ficar para coronavírus, 20 para as outras patologias. A dona Vera Visoli e a provedoria do hospital, a diretoria técnica, clínica, já trabalharam isso. Mas, eventualmente, pode acontecer do município precisar de outros leitos. E, então, é para isso que está tendo os hospitais de campanha. Não é para não misturar as patologias, as doenças, e sim, realmente, por uma questão de necessidade. E a dona Vera já está discutindo qual local seria mais estratégico para essa ação. A ideia é que nós vamos precisar, num pico da doença, de 10 a 15 novos leitos. Então, nós estamos viabilizando esse espaço para fazer com a maior segurança possível. E o que seriam esses leitos? Seriam 15 camas, 15 suportes de soro, né? A possibilidade de fornecer a refeição para essas pessoas nesse espaço e a higiene, banheiro com chuveiro. Então não é nada muito difícil. A dona Vera está trabalhando em cima disso e nós, dentro do nosso plano de emergência, nós teremos que ter, muito provavelmente, esse hospital de campanha, né? Mas para dar conta da quantidade total. Existe uma projeção fornecida pelo Estado, Paulo, da quantidade de pessoas que vão precisar de UTI em cada cidade, da quantidade de pessoas que vão precisar de internação médica em cada cidade, porque tem o caso grave que fica no hospital e tem o caso mais grave que fica na UTI. E a quantidade de pessoas que devem ser infectadas por cidade, né? Então,
E isso, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, numa projeção de 4 meses. Então, eles acreditam que abril, maio, junho e julho, né? Que a gente sairia da pandemia aí em julho. Estamos trabalhando com o pé no chão e cumprindo uma missão por dia. Muito bem, obrigado, prefeito. Tem mais uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp, né, do doutor Evandro, mas antes deixa eu só fazer uma correção aqui, que o André já me advertiu e disse que ele não mudou de nome e continua sendo o André Bellini mesmo, né? Mas está ouvindo e acompanhando a gente aqui e agradeceu a resposta aqui do senhor prefeito. A pergunta agora é do doutor Evandro Carniato, prefeito, está pelo WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Paulo Carvalho, bom dia, Rômulo Ripa, bom dia, ouvintes. Primeiramente, quero parabenizar, cumprimentar os comerciantes, os industriários do circuito da cerâmica artística e da decoração, as lojas aqui do centro da cidade, os supermercados, as farmácias, os profissionais de saúde e também os profissionais de segurança, os policiais, que tanto nos têm feito um ótimo trabalho nessa época tão complicada. Quero também fazer a seguinte pergunta ao prefeito: e que medidas está sendo pensada ou tomada em caso dessa crise, essa crise econômica. Nós sabemos que nossa cidade, uma grande parcela são profissionais autônomos, esteticistas, advocacia, e outros profissionais aí que dependem do serviço do dia a dia para poder pagar suas contas, seus aluguéis, seus impostos, tudo que existe. Eu queria saber, tanto para o lado do CNPJ quanto para o CPF, que desenvolve um trabalho aí que depende dessa parte econômica, se tem algo que o prefeito está fazendo ou pensando em fazer para facilitar um pouco mais quando retornar, ou nessa fase tão difícil e tão complicada em condições financeiras, e também se pensa em algo de arrecadação, se caso isso permanecer, se tem algum ponto, alguma coisa que as pessoas podem levar um alimento, um agasalho ou alguma coisa para quem não pode poder ir lá e retirar. Um abraço a todos, parabéns mais uma vez a todos. A cidade realmente está dando um exemplo de cooperação, solidarismo e, mais que nunca, de empreendedorismo pela sobrevivência nesta época. Abraço, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tá aí, prefeito. Agradecer a pergunta do Evandro também, outra grande liderança na nossa cidade, vice-presidente da OAB, um cara muito participativo, sempre contribui com as medidas locais. São duas questões muito importantes. Primeiro, vou começar pela última pergunta aí. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania está lá pronta para atender todas as famílias que são público vulnerável na nossa cidade. Então, as nossas assistentes sociais, equipe de CRAS, CREAS, Fundo Social de Solidariedade, a quem eu quero agradecer aqui também a iniciativa das nossas oficineiras que estão confeccionando máscaras, aventais para a equipe da saúde, do hospital, das forças policiais, como o Evandro citou. Então, todo mundo trabalhando lá. E as famílias mais vulneráveis estão tendo esse suporte por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e o Fundo Social, que tem recebido até mesmo doações de cestas básicas de empresas, de pessoas que têm condições melhores, e por parte do município também fazendo aquisição, dando todo esse apoio, esse suporte. E a questão econômica, que foi o que o Evandro também nos perguntou aí, dessa dificuldade. Eu, para ser bem sincero para vocês, o público que eu fico mais preocupado nesse momento em afrouxar a medida da quarentena é exatamente essa questão dos liberais, vamos dizer assim, A pessoa que é podóloga, manicure, o cabeleireiro, a quantidade de pessoas é muito grande e elas dependem única e exclusivamente da renda delas. E, infelizmente, o governo federal prometeu um pacote de auxílio aí de R$600, que, na minha opinião, é muito pouco, mas é alguma coisa, e isso a gente está tendo uma percepção de que nunca acontece. O Congresso Nacional aprovou faz quase 10 dias já o pacote, e o governo federal não paga. E a realidade nossa é diferente da realidade da Europa. Nós temos a preocupação e a necessidade da quarentena? Temos, sim. Mas na Europa,
quando se fala que a pessoa precisa ficar um mês em casa, eles têm educação financeira. Então a pessoa tem lá uma poupança, a pessoa tem lá uma reserva que vai sobreviver esses 30 dias. 2, eles têm um sistema de previdência sólido, coisa que o nosso acabou de ser reformado porque não é. 3, o governo lá trabalha com níveis de eficiência, tanto na fiscalização para que a quarentena aconteça, quanto para dar o suporte. E 4, infelizmente, historicamente, a nossa população é uma população mais vulnerável, do ponto de vista de renda, do ponto de vista socioeconômico. Então, não adianta falar que vai cumprir a quarentena se a pessoa precisa vender o almoço para comprar a janta. Essa é a realidade. Então, eu acho que tem que ter um afrouxamento, sim. Me preocupa com a aceleração com que vai acontecer as infecções, mas nós vamos ter que passar isso juntos, né? Então, estou aguardando, agora 12:30, daqui a pouquinho, o governador vai fazer essa videoconferência em âmbito nacional para anunciar as medidas do comitê e em seguida eu vou me reunir online, né, porque nós estamos fazendo por videoconferência com os secretários membros do comitê para discutir as ações que nós vamos tomar. Bem, prefeito, eu sei do horário, mas eu acho que esse nosso compromisso aí com a comunidade tem que prevalecer. Se o senhor puder extrapolar um pouquinho o meio-dia. Chegou mais uma pergunta agora da Andréia Mazeto. Vou fazer a pergunta, quer dizer, ela vai fazer a pergunta para o senhor. Bom dia, pessoal da rádio. Bom dia, prefeito. Aqui é a Andréia Mazeto. Eu queria saber, pelo prefeito, se a prefeitura tem alguma verba que seja para isentar da população a energia, a água e o IPTU, né? Porque agora muitos sem emprego, né? Outros sem trabalho, sem dar continuidade no seu trabalho. Eu queria saber se a prefeitura tem alguma verba para poder estar isentando água, força e IPTU. Prefeito. Agradecer também a pergunta da Andréia. Infelizmente, não existe uma verba para isso, né? Nós não temos o recurso para isso. E no caso do IPTU, nós temos duas inviabilidades da isenção. Primeiro, que é uma inviabilidade jurídica. Esse ano é um ano eleitoral, não pode ser dado nenhuma isenção, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal e a nossa Constituição proíbem isso. E segundo, a prefeitura depende desse recurso do IPTU justamente para pagar o médico que está atendendo a população, justamente para comprar o remédio, para pagar o hospital. Então, é uma cadeia produtiva aí que a gente não tem como parar. Qual foi a nossa preocupação? Em não cobrar juros e multas daqueles que não puderem pagar ao longo do decreto de emergência em saúde pública. Meu imposto de 2019. Não, o imposto de 2019 está lá atrás, você vai pagar quanto você pode e você vai pagar com juros e multa. Mas para as pessoas que andam com o cotidiano em ordem, né, e tem essa preocupação, meu Deus, agora eu vou ficar devendo para a prefeitura, eu vou pagar juro e multa? Não, então a Câmara, eu fiz a medida, mandei para a Câmara autorizou. Então, desde hoje, todo vencimento de débito com a prefeitura, IPTU, ISS, taxa de coleta de lixo, não vai ser cobrado juro e multa caso o cidadão não consiga pagar enquanto durar o decreto de emergência em saúde pública. Mesma coisa eu fiz com a BRK. Eu fui em cima deles e exigi que durante esse espaço do decreto de emergência em saúde pública, eles não cortem o fornecimento de água. Nós estamos pedindo para as pessoas fazerem a higiene pessoal, lavar as mãos, ter todos os cuidados do mundo. E aí o cidadão, nesse momento de dificuldade, não vai conseguir pagar a conta d'água, vai ficar sem água? Não pode acontecer. Eu não tenho força legal, Andréia, e ouvintes da comunidade FM, Paulinho, de exigir que eles não cobrem a água. Mas só o simples fato deles não fazerem a interrupção do fornecimento para aquele que não tiver pago a água, isso já é um ponto positivo. O governador fez o mesmo com as concessionárias de energia elétrica e com as concessionárias de gás, né? Que no nosso caso nós temos famílias que também têm aí o gás canalizado. E isso é um auxílio que mesmo que financeiramente não represente, mas nesse momento de emergência, só dos serviços continuarem sendo prestados, já é um apoio. Prefeito, só para concluir essa pergunta, inclusive, que a gente já está acompanhando também a mídia nacional,
e logicamente todas as informações, e o senhor até falou dessa medida do governo, né, junto às agências concessionárias de energia e gás. Eu estava vendo, eu não tenho ainda a resposta final, mas não sei se de repente o senhor, por ser da administração, tem esse conhecimento de se propor, né, isso vai ter que ser aprovado também na Assembleia, a isenção para quem já tem a tarifa social nesse período. O senhor chegou a ver alguma coisa nesse sentido? O senhor acredita que isso possa ser possível, prefeito? Acho que pode ser possível. Vai ter um impacto econômico-financeiro para os anos seguintes, porque, por exemplo, tudo aquilo que é concessão, água, energia, gás, é do Estado e a empresa concessionária presta em nome do Estado. Existe um contrato, que é o contrato de concessão, que tem um equilíbrio econômico-financeiro. Então, toda isenção que der para alguém aqui, lá na frente a tarifa vai subir para alguém, por um equilíbrio, entendeu? Então, isso pode acontecer, mas depende de uma autorização de uma medida maior e, provavelmente, no futuro vai ter impacto financeiro. Muito bem, prefeito. 12:04, mas eu acho que dá tempo ainda do senhor falar sobre a abertura da licitação do Jardim Anésia aqui. Uns chamam de Jardim Anésia 2, alguns falam Favelinha, e agora a nova nomenclatura do bairro. Mas o senhor poderia falar alguma coisa em relação à licitação? O que efetivamente poderá ser feito ali naquela região, prefeito? O que poderá não, o que vai acontecer com certeza. Nós abrimos a licitação na semana passada, então vão ser realizadas todas as galerias de drenagem de águas pluviais, tanto do Jardim Anésia 1 quanto do Jardim Anésia 2, nosso futuro Jardim Esperança, né? Num total, quase 3 quilômetros de galerias de águas pluviais, coletando a água da chuva e trazendo segurança, né, hídrica para aquela população que, infelizmente, ainda mora numa situação de risco. Em seguida, o Jardim Anésia ganha o recap total da Josefina Martins Rezende, que é a última rua do bairro, onde vai ser feita a drenagem, e é a rua mais danificada do bairro por conta da força das águas de chuva e por não haver essa drenagem. E o Jardim Esperança vai ganhar todo o seu asfalto na totalidade, que não possui. Tanto a Marculino Reducino, que é a estrada da Fazendinha, nos dois trechos, no trecho de ida sentido Descalvado, quanto no trecho de sentido volta, que quase chega na Anhanguera e possui residências, vai ganhar o asfalto. E a estrada velha de Descalvado também, em toda a sua totalidade, enquanto houver aí a existência das moradias. Então também são mais de 3 quilômetros de obras de asfalto naquela região. Entre o Jardim Anésia e o Jardim Esperança, tem uma área de lazer desocupada, que nós vamos fazer uma grande praça poliesportiva, uma área de lazer, até usando também uma parcela aí, um recurso de uma emenda do vereador Toninho Corrêa, quando estava na Câmara ainda. No total, o pacote de investimentos aí, que também é através do Finisa, e vai ter a licitação no começo de maio, é um total de quase 4,5 milhões de reais em investimentos. Para as pessoas que não sabem, o Jardim Anésia 2, que está passando também pelo seu processo de regularização fundiária, e todas essas pessoas vão receber o registro de cada uma das suas casas, dos seus imóveis, são mais de 500 famílias, mais de 500 casas no Jardim Anésia 2. As pessoas às vezes não têm ciência disso, mas lá foi feito o levantamento casa a casa, a divisão dos lotes, tudo certinho, são mais de 500 famílias que moram no Jardim Anésia 2, nosso futuro Jardim Esperança. Ah, mas chegaram lá errado, porque onde se viu era a área da FEPASA, invadiram, não sei o quê. Quem casa com a viúva cria os filhos. Eu cheguei aqui em 2017 e aquela comunidade está lá desde o final da década de 80. Se permitiram chegar nesse ponto em quase 40 anos, a minha obrigação agora é garantir dignidade e qualidade de vida para aquelas pessoas. E é essa saída mais exequível, mais rápida e apontada tecnicamente como a melhor. Muito bem, 12:07, prefeito. Mais uma vez eu quero agradecer a participação do senhor, lembrando que durante perdurar, né, esse momento, a participação do senhor às segundas-feiras serão aí sempre por telefone.
E não só na segunda-feira, e o senhor percebendo a necessidade de trazer alguma informação, o senhor saiba que a disposição da rádio está para isso, né? Qualquer dia e hora da semana, porque o nosso papel é levar a informação de uma forma em que podemos acreditar, porque as muitas postagens em Facebook, WhatsApp, que nem sempre condizem com a veracidade. Existem algumas pessoas que postam coisas que são reais e compartilham as informações. No entanto, tem também aquelas pessoas que acabam tirando algum proveito eleitoreiro nesse ano, como o senhor mesmo disse, é um ano de eleições. Por enquanto, prevalece as eleições, pode até ocorrer alguma modificação, mas não sabemos ainda. Então quero agradecer e mais uma vez colocar à disposição os microfones da rádio, prefeito. Eu que agradeço, Paulo, direção da Rádio Comunidade FM, os ouvintes que nos acompanharam aí, continuo à disposição de vocês, a qualquer momento, com qualquer outra novidade, faço contato e vamos permanecer juntos, firmes, unidos. Nós não, como disse semana passada, nós não podemos não poder dar as mãos fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, nós temos que ter essa convicção de estarmos juntos para passar esse momento difícil. Você que está nos ouvindo e pode ficar em casa, por favor, fique em casa. Você que é público de risco, fique em casa. Vamos evitar o número de casos, vamos evitar a expansão da doença, vamos evitar o impacto de ter o nosso hospital lotado, vamos trabalhar para que um número maior de pessoas tenha boa saúde. Então fique em casa e que Deus continue abençoando Porto Ferreira. Obrigado, prefeito, até a semana que vem. Até.